Zada. A pessoa fica gravando aí, ó, fica tendo ideias inferiores, ideias. O mentor deve estar aqui como, né? A pessoa fica gravando em gracinha e perde a hora. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Sônia. Hoje quem tá atrasada sou eu. Boa noite, Antônio. Né? Nossa live aqui baseada na apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita é de programa fundamental. E aí eu vou pedindo desculpa caso algum de vocês estivesse aí esperando. Não sei se Seara e Luz, né? Se você viu já o que eu coloquei, mas é isso, gente. Tá muito calor nesse meu Rio de Janeiro. E aqui a vizinhança tá no funk desde ontem, na música, e tá difícil aqui. Mas vamos lá, o telefone também tá fervendo, mas vai dar tudo certo. Hoje a gente começa o módulo 3, Deus, e como os dois primeiros roteiros são relacionados e são bem curtinhos, eu juntei, que é a existência de Deus e provas da existência de Deus. Mas acho que a gente vai conseguir fazer até em menos de uma hora, porque são bem curtinhos esses dois roteiros. Então a gente entra nos princípios básicos da doutrina espírita, né? Deus, aí depois vem a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e assim por diante. Então, hoje nós vamos estudar Deus. Eu queria já que vocês fizessem um exercício aí de pensar qual é a sua ideia de Deus, né? Caso quem não seja ainda espírita, como imagina Deus? Difícil, né? A gente imaginar, a gente não sabe nem o que é o espírito. Né? Como é exatamente, eu visualizo uma energia, mas é difícil a gente alcançar isso. Deus, então, é ainda mais difícil, mas tenta fazer esse exercício, né? De o que é Deus para você. Essa famosa pergunta, né? A primeira pergunta que Kardec faz espertamente lá no Livro dos Espíritos, o que é Deus e não quem é Deus, né? Que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais possam nos auxiliar nesse momento de reflexão e aqueles que vierem assistir depois o vídeo gravado e que eu consiga manter aqui a minha concentração, para quem não está entendendo, depois dá uma conferida no vídeo que eu acabei de publicar no Reels. Então, desde a sua origem, o homem crê em Deus de alguma forma. E é interessante porque, assim, a gente tem uma ideia de Deus, cada religião tem uma ideia de Deus, cada pessoa, e a gente não tem que ficar achando que também é errado, né, a visão da outra pessoa, assim como de povos antigos. Existe muito preconceito a respeito de filosofias antigas, religiões, da maneira como percebem, como entendem Deus. E, gente, o importante é você acreditar em algo superior, muito melhor do que você achar que você, né, é o tal que nasceu do nada e que não existe uma força superior à sua. Então, vamos ser humildes, né, pelo menos. Pensando assim, né, como que a gente imagina. Eu, por exemplo, se vocês quiserem comentar aí essa visão, eu vim da Igreja Católica, então eu tinha aquela ideia meio que eu contestava, né, como é que é isso? É um senhorzinho lá sentado e tal, tá onde que ele tá sentado? Outro dia meu pai brincou que uma pessoa falou assim, na verdade minha tia, né, falou assim, fulano não acredita em Deus. Eu falei, opa, não acredita? Como assim? Primeiro eu me assustei. Em seguida ela falou assim, não, pra ele, Deus é uma energia. Eu falei, falei, opa! Falei, mas eu também, tia. Aí meu pai falou assim, se Deus fosse um senhorzinho que estivesse lá no trono nas nuvens, o avião já tinha esbarrado nele. Então é meio que por aí, né? Quando eu era da Igreja Católica, eu não conseguia compreender, questionava algumas coisas, enfim, meti meu pé, porque onde a gente não se encaixa, a gente vê. Não é que a gente tenha que ficar se adequando àquilo, a gente tem que procurar a nossa turma, e aqui estou eu, né? Então, por possuir inteligência, o homem deseja saber qual é a fonte, a causa e a lei da vida. Essa é a visão filosófica, né, do espiritismo. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. O espiritismo vem responder essas principais perguntas do homem de séculos e séculos. Então existe esse sentimento instintivo da existência de um ser superior. E ele existe faz tempo, desde o homem mais primitivo até nós. E até mesmo hoje em dia, como eu falei anteriormente, às vezes a gente percebe numa religião alheia, a gente fala, ai, não entendo, a pessoa acredita nisso, naquilo. Gente, cada um acredita no que quer. Então, vamos lá, vamos entender, né? Uma coisa que eu acho muito bacana também nesse estudo, no ESG, é que tem a parte da evolução do pensamento religioso, para a gente poder compreender um pouco as outras religiões, assim como também no estudo aprofundado, que é o que vem depois desse daqui. É muito importante a gente ouvir, né, o que as outras religiões falam a respeito,
Pra gente poder assimilar e também ver se é isso mesmo que eu acho que faz sentido pra mim. Se não for, eu meto meu pé. Há esse sentimento instintivo da existência de um ser superior que já foram cultuados os fenômenos atmosféricos, o Sol, a Lua, ou seja, tudo que é poderoso, tudo que não está no nosso controle, tudo que a gente vê que é magnífico, os animais, os deuses maus e os deuses vingativos. Então, por isso a gente conhece aqueles povos que, né? Deus do trovão, né? Poseidon, deus dos mares, Thor, deus do trovão e por aí vai, né? Os vários deuses que existem aí de acordo com a mitologia e outras mais que a gente desconhece, né? Por mais que a gente tente entender, é bem difícil acompanhar porque é muita informação. A busca da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é necessário para o ser humano. Das duas, uma, ou você fica assim, acredito em Deus, ponto, acabou, não acredito, ou você vai tentando investigar, tentando entender, e isso eu acho muito bacana. E às vezes, se você quiser até misturar aí tudo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, tá tudo certo também. A existência de Deus nos é mostrada a toda hora através da perfeição do corpo humano, da perfeição da natureza, das leis imutáveis e perfeitas que regem o universo. E aí eu não sou boa em ciência não, mas quando a gente vai estudar e vai ver alguma coisa nesse sentido, a gente entende que como as mesmas propriedades, digamos assim, que existem, né, no ser humano, tem nos animais, e tem. Eu ia pegar uma parte da Gênese que fala sobre isso, acabei esquecendo, não está aqui ao meu alcance. Lá na Gênese tem uma parte que fala exatamente sobre isso, sobre as substâncias, sei lá, algumas coisas assim, que compõem todos os elementos, né? Desde os animais até o homem, você encontra aqueles elementos ali. Então, essa perfeição, essa similaridade que se encontra, né, a complexidade, né, só pode vir de uma inteligência suprema. A natureza, né, a pluralidade aí dos mundos. Olha, só a pessoa achar que Deus criou, o acaso criou tudo isso só para a gente ficar olhando para o céu e vendo o céu estrelado, né? Não tem vida, não existe um propósito para tantos bilhões e bilhões. E aí esse exercício aqui também traz isso. Aqui não dá, né? Se fosse uma palestra ou se fosse um estudo na casa espírita, eu ia projetar num slide as imagens do universo. Mas aqui não tem como, então eu espero que vocês aí mentalizem isso, né? A galáxia, o planeta Terra, essas imagens que a gente tem conhecimento pela televisão, pela internet, quanto a gente tem que, para abrir o nosso horizonte, expandir a nossa mente, porque às vezes a gente vive esse dia a dia, acordo, trabalho, problema, resolvo o problema, arrumo mais problema, volto, como, durmo, nananã, e mal olha para a lua, né? Para ver lá aquela lua cheia bonita como estava semana passada, mas era até um sol, aqui era assim no Rio, sol de lascar, 47, 50 de sensação térmica, daqui a pouco baixava o sol e vinha a lua, parecia que estava pegando fogo também. E ainda, né? Para quem tem pode, né? Boa noite, socorro. Para quem consegue ver muitas estrelas, né? Vive num local com menos poluição, melhor ainda, visualizar tudo aquilo, aquela beleza. E para quem é ainda mais curioso, procurar aí na internet, encontrar essas imagens de são quantos milhões, bilhões, sei lá o quê, e a gente fica aqui se achando que a gente está aqui sozinho. Então, tudo isso, né, que se encontra através da ciência, vai investigando e vai vendo os componentes, as mesmas leis que regem todos os lugares, isso mostra que existe uma inteligência por trás. E aí, trazendo aqui Einstein e a religião, quando escreveu o ensaio Religião e Ciência para o New York Times Magazine em 1930, Einstein elaborou a ideia de 3 estágios do desenvolvimento da religião. Aí olha que bacana como tem tudo a ver com o que a gente estuda. O primeiro estágio, ele chamou de religião do medo. Foi, antes de tudo, o medo, seja da fome, dos animais, das doenças ou da morte, que levou o homem primitivo a adorar um Deus. Ou seja, foi pelo medo, né? Hoje em dia não é tão difícil assim não, né? Não dizem por aí que a gente procura religião, né? Pela dor ou pelo amor. Então tem uma relação também, né? A dor, o medo, quando a gente tá com medo, tá com um problema, tá com medo de morrer, tá com medo da situação, fica mais difícil, corre para a religião, né? Ainda não estamos tão evoluídos assim. Mas ele se refere a um período lá bem atrás. A mente humana criou seres imaginários de cuja vontade dependiam a vida ou a morte do indivíduo e da sociedade. E para aplacar esses seres, os humanos lhe ofereciam súplicas e sacrifícios, formas primitivas de oração e rituais religiosos. Então ele está colocando que lá atrás, quando éramos primitivos, isso no nosso entendimento, não, porque ele até fala, né, o homem primitivo, e a gente também tem esse entendimento espiritual.
Naquela época havia essa troca, né? Eu vou fazer isso aqui, eu desejo muito, então tinha o sacrifício dos animais, buscavam formas de mostrar o quanto o seu sacrifício através dessas oferendas. O segundo estágio, ele escreveu, foi a concepção social e moral de Deus, ou seja, substituindo o medo, vem a moral, decorrente do desejo de orientação, amor e apoio, ou seja, evoluímos um pouquinho mais, e aí vem, é o Deus que premia e castiga, ao qual ele já havia se referido anteriormente. Hasta havia no Antigo e no Novo Testamento uma ilustração admirável dessa transição de uma religião do medo para a religião da moral, ainda ligada a uma concepção antropomórfica de Deus. Ou seja, lá, quando Moisés vem trazer o monoteísmo, né? Moisés vem trazer os 10 mandamentos, falando do Deus único e reunindo aquele povo, através das suas leis também civis, né? Liderando, fazendo com que aquele povo perca costumes que não eram legais, que eles tinham adquirido anteriormente. E aí ele vem, né, já preparar para mais para frente Jesus vir e trazer, que aí como ele coloca aqui no Novo Testamento, e aí para quem não tem esse entendimento, né, Moisés, Velho Testamento ou Antigo Testamento, Jesus, Novo Testamento, lá na Bíblia. Quando Jesus vem, ele já vem trazer isso, falar da vida futura, falar do reino dos céus, falar da moral, falar da verdade, do amor, enquanto Moisés falava de um Deus mais punitivo. Por isso a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, que a gente tem que ter cuidado para não misturar a lei de Talião com lei de causa e efeito. A gente tem um entendimento que a gente, sim, quando transgride uma lei divina, a gente vai acabar sofrendo as consequências daquilo. Mas não é assim, eu estou passando por isso porque exatamente eu fiz a mesma coisa para alguém no passado. E é esse cuidado que a gente tem que ter demais conosco e principalmente para não julgar os outros diante dos problemas que essa pessoa tem. Porque sabemos, estudando também provas e expiações, que muitas vezes aquilo que a pessoa está passando é uma prova escolhida por ela mesma, porque de repente ela é mais evoluída que tu. Então, é essa a diferença. E a questão ainda ligada a uma concepção antropomórfica, né, que é essa ideia, né, de dar os atributos a Deus do homem, né? Olho por olho, aí eu falei olho por olho da lei de Talião. Mas o olho, né, a mão de Deus vai pesar sobre você. Deus está vendo o que você está fazendo, né? Enfim, Deus falou para mim dar atributos e imaginar ele como um ser humano velhinho e principalmente também com sentimentos, emoções humanas. Por exemplo, fiz isso, Deus não gostou, então ele vai se vingar de mim, está me punindo, né? Não existe isso. Deus é um pai amoroso. E ele pode até, né, nos direcionar através das suas leis, vai fazer com que a gente aprenda aquela lição. Mas não de uma maneira vingativa, como eu sempre falo aqui, né, olhando e apontando, você vai passar por isso, olha, eu estou vendo o que você fez. Né? São as leis que regem o universo, as leis divinas. E o terceiro estágio, Einstein chamou de sentimento religioso cósmico. E segundo explicou, é um conceito muito difícil de elucidar para as pessoas que não têm esse sentimento, uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica de Deus. É esse Deus que a gente acredita, né, no Espiritismo, um Deus que não é o todo no sentido de ser a natureza, de ser os animais, não é assim. Algumas doutrinas, algumas filosofias entendem assim, né? Que Deus é o todo, a gente não. Ele é a causa primária de tudo que a gente está vendo. Mas a gente pode sentir Deus em qualquer lugar, né? Já que tudo é obra dele. Então eu não preciso necessariamente estar na casa espírita, embora seja muito bom ir lá. Mas eu posso sentir essa felicidade, essa conexão com Deus em qualquer lugar, principalmente na natureza. E aí a gente vê como um Deus de energia, como eu estava falando aí anteriormente, né? Nessa conversa com a minha tia, ela como é religiosa, ela tem essa visão mais antropomórfica, né? De um senhor. E eu não perguntei exatamente como ela imagina, mas ela estranhou nós termos o entendimento de Deus como uma energia. E essas pessoas que eu mencionei, né? O meu primo, não é espírita, por exemplo. Então, isso é muito além do espiritismo, né? Como é Deus? Então, cada povo vai conceber conforme a sua evolução. Um ser material, poderoso, vingativo, que precisa de prendas e sacrifícios de animais e humanos. Será que Deus quer realmente que eu me sacrifique dessa forma? Será que Deus quer que eu faça coisas externas? Ou Ele quer que eu me modifique? Que
que eu controle os meus pensamentos. Eu postei o vídeo aqui na segunda-feira ou na terça, né, que eu fiz a palestra lá na minha casa espírita, e lá a gente, assim, tem a palestra presencial e grava um vídeo para mandar pro WhatsApp para quem não tá indo à casa espírita. Então o tema é o mesmo, pecado por pensamento. Deus quer que a gente controle os nossos pensamentos. Quem não assistiu, depois confere lá um vídeo de 15 minutos. Deus quer que a gente se preocupe com certos nossos pensamentos, ou que a gente só fique fazendo atos exteriores, né? Sacrifícios assim, de repente, eu vou deixar de comer isso. Ok, se você vai deixar de comer e também vai se consertar moralmente, beleza. Agora, vou deixar de comer isso, mas eu continuo errando em tudo, né? Então, até que ponto são esses sacrifícios? Embora tudo seja válido no momento em que a gente, de coração, de fato, a gente quer se transformar, quer consertar um erro nosso. Bom, mas severo que castiga. Será que Deus é assim? Combina com a bondade divina ele nos castigar, nos punir, como eu falei, né, da lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente? Se eu estou passando por uma situação muito difícil, é porque eu com certeza fiz a alguém esse mal? Será que eu, sendo uma pessoa boa e sofrendo de alguma questão moral, de relação, não conseguindo um trabalho, tendo uma doença física, é porque eu necessariamente eu fiz algo assim para alguém? Ou será que de repente não foi uma escolha minha para me purificar de certa forma? Ou será que nesta vida eu não fiz escolhas que me comprometeram dessa maneira? Ou será que não uma bênção? Será que aquilo que a gente está passando, daqui a pouco a gente não vai olhar para trás e vai perceber que foi ali uma grande bênção, Deus, os amigos espirituais nos protegendo de algo ruim, de repente a gente se perder no nosso planejamento reencarnatório? Então, finalmente, bom, compreensivo, que nos ama e que nos oferece oportunidade de refazermos os nossos caminhos, né? Como diz lá no Evangelho, se nós, com toda a nossa imperfeição, nós queremos, todas as nossas imperfeições, nós queremos o melhor para aqueles que nós amamos, os pais querem para os filhos, né? Eu que sou tia quero para os meus sobrinhos, quero para os meus pais, para a nossa família, para os nossos amigos, porque Deus, com toda a sua perfeição, infinita bondade, vai simplesmente nos punir? Não, nós somos crianças. Nós somos aquela criancinha que a gente olha e fala assim, errou, mas tadinho, não tinha intenção. A criança deu na minha cara, mas a criança não sabia que não podia dar na minha cara. Outro dia, aqui tem um bebezinho do meu lado. Meu pai disse que a criança estava no colo do pai, e a criança estava assim, se batendo, e o pai fazia assim, olha, para não apanhar. É tipo isso, né? A criança não tá querendo dar na cara do pai pra valer, mas tá fazendo aquela pirraça. Então é dessa maneira, Deus nos vê como uma criança, né? Nós, espíritas, acho que já passamos um pouquinho desse período de tanta infância, não estamos assim tão ignorantes e devemos ter cuidado com a nossa responsabilidade. Mas é dessa maneira. De uma maneira querendo nos conceder mais oportunidades, entendendo ainda todos os nossos erros e nos dando essas oportunidades através da encarnação e da reencarnação, ou seja, de várias existências, e na encarnação, porque às vezes a gente fica achando que é tudo sempre para amanhã, né? Para a próxima encarnação. A gente pode mudar também a nossa encarnação de certa forma, na medida que a gente se esforça. Se eu me empenho, se eu estou ali sendo uma pessoa boa, eu também posso progredir. Eu vim aqui com a meta tal, mas se eu bater a meta, dobra a meta. E aí eu consigo também os meus benefícios, por que não? Porque eu não posso conseguir, de repente, algo que eu vim, né? De repente, estou comprometida com uma questão que vai me fazer mal, uma expiação, mas aí eu já estou ali com mérito e eu consigo amenizar, né? A minha expiação vai ser atenuada ali. Ou então eu estou me esforçando e pelo meu esforço eu vou conseguir algo que eu nem imaginava conseguir nessa vida, mas porque eu estou correndo atrás. Então tudo depende do nosso merecimento também para transformar essa. A gente tem que entender que o pensamento ele é poderoso. Então a gente não tem que também se acomodar no momento em que a gente está, minha vida é assim, acabou. Ai meu Deus, eu estou com 30, eu estou com 40, eu estou com 50, já era. Porque tem essa ideia cultural, né? De que você tem que resolver a vida até os 30, senão já era. Parece que é meio assim. Ou então até os 40. E não é. Nós temos essa oportunidade de estar sempre mudando a nossa vida, os nossos hábitos, seja a profissão que for, durante a nossa vida. Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum para tocar violão, mas o meu violão está aqui e eu sigo tentando. Por quê? Na próxima vida, de repente, eu venho com talento.
A Socorro está dizendo verdade, o Alan faz sentido. A Socorro também, óbvio que Deus é puro amor e bondade. Isso aí. Então a doutrina espírita, ela nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, já na questão 1, né? Abrindo o livro dos espíritos, Kardec pergunta o que é Deus e os espíritos respondem isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E agora, que nós terminamos esse, que é o roteiro 1, nós vamos para o roteiro 2, que vai aprofundar essa ideia do que é Deus. E aproveito para dizer que essas questões do início do livro dos espíritos estão lá no perfil do Alan. Ele está fazendo toda sexta-feira, não é isso, Alan? O estudo do livro dos espíritos. Então ele traz algumas questões e comentários. Deixa eu olhar aqui o outro. Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: vocês estão me ouvindo bem? O ventilador eu coloquei bem fraquinho, acabei não perguntando. Toda sexta, 2 perguntas lá no Fraternidade Esperança. O ventilador eu botei bem fraquinho, porque tá muito quente aqui. Acho que não tá, vocês não estão ouvindo não, né? E o vizinho aqui tá em festa, como eu já falei no início da live, e no Rios, né? Então, assim, de vez em quando dá aqui a conexão da... Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem. Obrigada, Antônio. No axioma que aplicais às vossas ciências. A ciência funciona assim. Então, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E aí vem essa parte que eu falei para vocês, que se fosse, né, um estudo presencial, eu estaria projetando, ou se fosse, né, no Zoom, por exemplo, estaria projetando imagens do universo. Então imaginem aí, né, o universo existe, logo tem uma causa. Que ótimo, gente, obrigada pela resposta aí, pelo feedback. Então, quando a gente para pensar além aqui da nossa caixinha, né, como a gente fala, minha casa, meu trabalho, o trânsito, os problemas, a gente olha um pouco para o alto, para perceber isso, né? Como existe um universo por trás, visualiza essas imagens, tantos acontecimentos, né? Tantas sondas descobriram isso, não sei o quê. Fala nisso, Alan, o tal do cometa passou aí pela tua casa? Foi cometa? Gente, eu já esqueci se foi isso mesmo ou se eu tô confundindo as coisas. Eu ia falar meteoro. Alan, conta aí pra gente se ele passou pela tua casa, se caiu um pedaço aí no teu quintal. Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E comenta, né? Porque tem isso, no Livro dos Espíritos tem a pergunta e algumas Kardec faz o seu comentário, que a resposta é a resposta dos Espíritos. Kardec escreve: para crer em Deus, basta silêncio e olhar sobre as obras da criação. Passou, ai, manda uma foto pra gente, ela guardou, hein? Tu guardou, não? O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, a gente não sabe o que é Deus. Alan está dizendo, gente, para quem vai assistir a live depois, né, que passou e que clareou geral. Eu esqueci de falar contigo no dia que eu vi no jornal. Então, quando você para pensar em tudo isso que existe, em tamanha perfeição, como assim do nada, né? Mesmo que a ciência tente explicar, porque são teorias também, né? A ciência não estava lá no Big Bang, enfim, não estava lá há milhões de anos, é tudo teoria. Quando você vai estudar, por exemplo, na Gênese, a gente estuda a formação do globo, então são teorias, eles vão estudando a partir lá dos elementos, mas não se tem certeza, porque quem estava lá, né? Tem aquele cara da escolinha que fica questionando o professor, né? Tem provas, é por aí. O universo tem uma causa, e essa causa tem que ser inteligente para ter feito algo com tamanha complexidade. Na questão 5, ele pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa.
E aí ele continua, né? Bom, Kardec vai cutucando, né? Vai cutucando até ele levar um chega pra lá, porque os espíritos têm os momentos que fala, né? Ah, tipo, vocês não vão entender, né? Tá querendo saber demais. Tem uma hora que eles colocam a gente no nosso lugar, mas Kardec vai até onde pode. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas, ou seja, eu nasci aqui nessa sociedade, né, no Brasil, em geral católico, evangélico, cristão. Será que a minha ideia é por isso ou porque ela está realmente lá dentro de mim? Como dizem os espíritos, né? Está escrita na consciência a lei de Deus. Eles respondem a Kardec nessa questão que se assim fosse, os selvagens teriam esse sentimento? Como a gente viu no início do estudo, povos, né, primitivos também têm o sentimento de um ser acima deles, superior. Né? Aquilo que eles não conseguem ter uma explicação, eles atribuem a deuses. Dão inúmeros nomes. Então não é só do homem que vive em sociedade, do cristão, enfim, de vários povos, né, que acreditam em Deus, principalmente em um Deus. Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Kardec pergunta na questão 7 isso. Se a ciência, investigando a matéria, em um momento ela vai chegar numa partícula, né, lá, a formação primeira das coisas, que seria Deus, embora exista aí algumas teorias, né, partícula de Deus e tal, os espíritos respondem. Mas então qual seria a causa dessas propriedades, ou seja, dessas primeiras propriedades quando se investigue lá, né, se chegue nesse ponto? É preciso sempre uma causa primeira, e aí a gente tem que ter um entendimento que a ciência humana, ela usa equipamentos para a matéria, tanto que ela não consegue encontrar o espírito. Assim como quando se envia equipamentos para outros planetas e fala, não tem vida lá, ok, não tem vida lá na mesma dimensão que a gente. Os equipamentos que nós temos hoje em dia, eles não são para o plano espiritual. Não tem como investigar. Já até comentei sobre isso nas primeiras lives, né? Kardec não tinha, aí copiando Haroldo Dutra, que falou isso numa live, Kardec não tinha como analisar com microscópio o espírito. Como é que ele ia fazer isso? É um elemento espiritual, nem tem como é um indivíduo, né? É um ser individual, não tem como colocar o espírito aqui e falar, vou ficar te observando, amanhã eu volto, semana que vem. Né? É uma vida. Então ele investigou da maneira que ele pôde, usou métodos científicos, mas não usou equipamentos científicos. Claro que pode, Alain, e fica à vontade. Gente, pode comentar. A Sônia falou pra mim uma vez assim, não comento nada pra não te atrapalhar. Mas não, gente, é pra comentar. E o povo aqui tá animado, não sei se vocês estão ouvindo. Então, eles colocam isso, né? Então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma primeira causa. Que pensar da opinião que atribui a formação a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Do nada aconteceu que a tal matéria se juntou com a outra, se chocou e pá, fez tudo. Uma combinação fortuita. Essa é a questão 8. E os espíritos respondem, outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. E além disso, o que é o acaso? Nada. Do nada criou-se, e aí isso que se criou é tudo tão complexo e tão perfeito, sem erros, né? O corpo humano com toda a sua perfeição, com a sua capacidade, né, de resolver às vezes até as próprias questões, né, dentro dele, enfim. Quem vai estudando, como eu falei, não sou boa em ciência não. O Alan está colocando aqui na próxima dimensão, livro de Carlos Bacelli. Ops. O comentário de Kardec em cima dessa questão 8 é o seguinte: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e por isso mesmo denota um poder inteligente, porque é tudo combinado, tudo parecido, as mesmas leis. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Isso, ela está falando, se o nada fizesse algo, ele deixaria de ser o nada, exatamente.
O nada, a gente nem consegue entender o que é o nada exatamente, né? Mas imaginando que o nada, ele não tem a inteligência, ou seja, a combinação de eu vou fazer isso com isso, né? Eu vou combinar. A inteligência é justamente isso, você vai combinar as coisas, o seu conhecimento, a sua experiência, a experiência do outro, né? Trazendo aqui para a questão humana, analisando, será que isso vai dar certo, não vai dar certo? Então, como é que do nada o acaso, é aquela história, né, de que o acaso não existe, e a gente às vezes passa por algumas situações e fala, será que isso foi por acaso? Ou que teve ali um pouquinho do apoio da espiritualidade, né? Deus nos encaminhando, resolvendo, dando a resposta para uma oração. O nada não pode fazer nada, exatamente, Alain. Então Kardec diz isso, atribuir a formação primeiro ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. O Alan está dizendo, você fica... mas pode comentar à vontade, até porque você está fazendo com o Amone o estudo do Livro dos Espíritos, dessas primeiras questões. Quando acabar a live, eu vou compartilhar pelo menos um post deles nos meus stories, para que vocês não se esqueçam de depois ir lá e dar uma olhada, porque eles não só reproduzem, porque é super interessante, gente, não é fácil não, né? A vida do blogueiro espírita. Eles não copiam simplesmente a questão e colocam lá na arte e publicam. Eles refletem a respeito e comentam. Então isso facilita para aqueles... A gente estudou as obras básicas na live passada e falamos sobre essa dificuldade de estudar, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ler sozinho, de estudar fora da casa espírita. Então tem essa facilidade aí com a Alain e a Moni fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. E na questão 9 ele pergunta: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A resposta é: tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera incredulidade, ou seja, o orgulho do homem. Tá aí na nossa cara, gente. E aí como é que você vai achar que o nada criou tudo isso, né? Que é só matéria, não existe um ser superior. E aí você fica se achando, né? Aí a gente faz um negocinho aqui e fala assim, nossa, eu sou incrível. Olha como eu sou demais, né? Eu fiz isso aqui. Não é nada. E a gente se acha, né? Vai tirar foto e vou postar lá no Instagram para todo mundo ver que eu fiz isso aqui, né? Eu sou a melhor. E aí quando vê a natureza, quando vê os animais, não sei, não tem como ter Deus. Aí entra a questão, eu até compreendo, né, não está aqui no estudo, mas eu vou... Uma questão pessoal que eu entendo, que às vezes não é que a pessoa não acredita em Deus, ela não acredita no Deus que ensinaram para ela. No Deus com essa visão antropomórfica de um senhorzinho que está lá em cima, que está olhando, que está só de olho no que tu faz, só para te punir, te colocar no paredão. Deus está lá, só olhando, né? Olha o que ela está aprontando, vai pro paredão. A Sônia, olha o que ela tá fazendo. Vou dar um monstro pra Sônia. Vou dar um monstro pra Sônia que ela tá merecendo essa semana, né? E o anjo vai pra quem? O anjo vai pra Priscila. A Priscila vai ver a família. Brincadeira, gente. Essa visão de que Deus tá lá de cima, tipo Big Boss, tipo Boninho, observando os brothers e punindo e colocando desafios e coisa e tal, essa visão não é legal. E às vezes é essa visão que te ensinaram que faz com que você diga que Deus não existe. E aí quando você vê as injustiças, você se acomoda nisso, realmente não tem como Deus existir. Mas para isso a gente precisa daquele elemento chave, que é a reencarnação. Para que a gente compreenda que sim, Deus nos dá inúmeras oportunidades para a gente poder aprender, para a gente evoluir, para a gente consertar os nossos erros e por aí vai. Vocês gostaram, né? Vamos ver quem vai ganhar o prêmio no final. Então a gente conhece, né, o homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Olha isso, eu adoro essas respostas, gente, depois vocês falam de mim, né? Mas olha isso que eles respondem, o homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Adoro quando eles respondem desse jeito, eu falo, viu aí, viu? Quando eu dou umas respostas atravessadas, os espíritos também dão. Então é isso, né? O cara tá lá se sentindo. Eu sou rico, eu sou milionário, coisa e tal. Aí pá,
quebra a bolsa ali, o negócio que ele investiu, quebra a empresa, e vem a pandemia, se ferra, não sei o que. Ó, meu linguajar aqui na live espírita, mas é nessa vibe, né, gente? E aí a pessoa que tava lá achando que a vida tava toda consertada, e aí se ela não tem uma base espiritual, se ela não tem ali uma cabeça muito boa, aí já era, né? Ela não consegue, ela pira, porque aquilo ali estava tudo sob controle dela. Ou então a questão da doença, que muitas vezes a pessoa tá ótima na vida, aí vem uma questão de doença e a pessoa também fica, né, como pode. Ou outras, existem as questões morais, porque a gente fala muito do físico, mas tem essas questões morais. A pessoa que quer muito algo, quer muito um emprego e não consegue, quer formar uma família e não consegue, quer muito se dar bem com o pai ou com a mãe e não consegue. Tem inúmeras coisinhas nas nossas vidas, né, por trás dos stories, tipo, e fora dos stories você tá como, né? Tem muito isso. Por trás dos stories, como você tá? O que é que te incomoda, né? Não precisa contar pra mim, não. Mas todo mundo tem. Então, quando a gente não acredita em Deus, né, e fica achando que tem, eu tenho que ter o controle de tudo, isso, eu não sou profissional de saúde, né, gente, pelo amor de Deus, eu sou profissional de comunicação, mas eu percebo isso conversando com pessoas que essa necessidade de ter o controle da vida, e que não vai ter, porque ninguém tem o controle, faz com que a pessoa, né, acabe tendo ansiedade, às vezes vai para uma depressão, enfim, para essas síndromes, afeta muito a nossa saúde mental. Então a gente tem que tentar ter um planejamento aí, uma ideia do que você quer da vida, mas também deixar um pouco rolar, porque uma vez uma pessoa falou isso pra mim, eu não consigo aceitar a ideia de que eu não posso ter esse controle, né? Se eu tenho a vontade de casar, ter filhos, por que eu não posso? E não é assim, cada um tem os seus desafios pessoais, né? E eles são inúmeros, então a gente às vezes não consegue realizar algumas coisas ou vai demorar. E essa impaciência toda só gera uma frustração na gente e a gente não consegue prosperar, evoluir em outras áreas da vida. A Socorro está falando, verdade, um Deus vingativo, ainda existem pessoas que acham isso. Exatamente, Socorro, tanto o Deus vingativo, quanto esse Deus que não está se importando de crianças morrerem, que não se importa de pessoas boas sofrerem com determinados crimes. Aqui no Rio, por exemplo, que infelizmente tem muita questão da violência, da bala perdida, e é muito ruim porque a gente, assim, eu ultimamente nem tenho visto o jornal, porque isso é bem ruim. Às vezes você está almoçando e aí você fica sabendo que só naquele dia 5 pessoas morreram e tal. Gera uma sensação, uma frustração, porque você não pode fazer nada, uma sensação de medo, que você pensa, caramba, podia ter sido comigo, podia ter sido com alguém que eu conheço. Você se compadece da dor daquela família quando você vê. Então, é realmente muito difícil. Para mim, como eu falei, a reencarnação, esse entendimento do espiritismo, ele é fundamental para que a gente mantenha a nossa sanidade e equilíbrio nesse momento que a gente está passando, né? Nesse momento de tanta turbulência, onde a Terra está passando de planeta de provas e expiações para regeneração. Que a gente sabe que hoje é a pandemia, mas antes tinha um monte de problema, e mesmo a pandemia indo embora, vai vir mais problema, porque tá isso, tá sacudindo, né? Eu costumo dizer que tá assim, né? Tá chacoalhando. E a gente que se segure, né? Então, vamos imaginar, que está dizendo, vamos imaginar a Terra, né, do espaço, imaginar aquela Terra belíssima, é que a gente não tem a Terra do espaço, a gente só tem aqui mesmo a Terra, com esses oceanos aqui, com esses mares, essa Terra aqui, toda essa complexidade que a gente já consegue, assim, ver, essa imensidão muito fora aqui, né, gente, de onde a gente tá, tipo, Brasil. E para a gente fechando, né, aqui o nosso estudo de hoje sobre as provas da existência de Deus, o estudo vai trazer, conforme eu sempre falo, né, me baseio aqui na apostila, às vezes depende, né, tem dias que eu tô lendo mais a apostila, tem dias que eu vejo mais aqui o slide da FEB e depois eu coloco lá no canal no Telegram para quem quiser dar uma olhadinha também e compartilhar com os amigos. Então, como a gente pode provar Deus? O sentimento instintivo dessa crença em Deus, né, conforme eu falei, desde muitos e muitos séculos, né, de maneiras diversas, antes com a pluralidade dos deuses, né, e aí vem Moisés com o monoteísmo, depois a gente teve também, se eu não me engano, o Islã, né, o Islã com monoteísmo, que é Alá, né,
Eu fico com medo sempre de confundir as religiões, mas a gente tem aí o clone, e até quando começou o clone eu coloquei no meu perfil pessoal sobre isso, um pouquinho algumas curiosidades sobre o Islã, que a gente não faz ideia, porque no estudo aprofundado da doutrina, que é o que vem depois do ESD, a gente estuda algumas religiões, um pouquinho, é claro, né, não aprofunda. E aí eu fiz esse resuminho na época lá. Então tem essas religiões que vieram, né, para dizer que o Deus é único, e antes existiam as religiões, ainda existem, né, com essa ideia de atribuir a Deus, né, a deuses, tudo que não se entendia como acontecia, né, os fenômenos da natureza, tudo que estava acima do nosso entendimento. Então essa crença instintiva na existência de um poder sobre-humano levou todos os povos em todos os tempos a adorar um poder supremo. É uma prova da existência de Deus. Na questão 6, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto. Esse daqui eu já li, né? Vou pular aqui, que eu já li. Ele repete às vezes algumas coisas. A lei de causa e efeito é outra prova, porque todo efeito inteligente deriva de uma causa também inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego. Um acaso inteligente já não seria acaso. E aí se tem aqueles exemplos, né? Quando você vê uma casa, por exemplo, muito bem feita, você imagina o quê? Que foi qualquer um que fez? Não, você imagina que, né, foi planejado ali por um arquiteto, né, teve ali um engenheiro, enfim, uns profissionais também, né, pedreiro e tal, todos bons. Você reconhece pela obra, você pensa, isso aqui foi feito por um bom profissional. Quando você come uma comida gostosa, você fala, essa cozinheira tem, né, uma mão boa, cozinheira de mão cheia. Então, quando você tem aquele produto, né, você visualiza algo, enfim, uma música, essa música é boa, né, a voz, né, o cantor, nossa, canta bem. Então você não fala que foi alguém que não era inteligente, não era talentoso, que fez aquilo, né? Todo efeito inteligente deriva de uma causa também inteligente. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. Toda obra que manifeste um aspecto inteligente necessariamente deve ter uma inteligência que a concebeu e criou e, portanto, não pode ser fruto do acaso. Foi como eu falei, desde o momento em que você vê algo muito bom, você sempre pensa, essa pessoa, nossa, quem fez isso aqui realmente é talentoso, é muito bom, né? Como é que conseguiu isso? A obra harmônica do universo e seus sistemas. A insuperável inteligência da estrutura total da natureza, em seus mínimos detalhes, revela a existência de um poder inteligente. Pela obra se deduz a inteligência do autor. E aí tem a questão dos ciclos, né? A natureza, por mais que assim aqui, por exemplo, a gente está vendo essa bagunça climática, mas existem ali ciclos da natureza. E aí quando você vê, por exemplo, um programa tipo Globo Repórter ou outros mais que falam da natureza, dos animais, você vê como eles são espertos, né? Como buscam a comida, como constrói a casinha, como faz isso. Aí você fala, como é que ele sabe qual é a época que ele vai voar de uma região para outra? Tá tudo ali no instinto, tudo lei de Deus. Tudo perfeito, e ali a sequência, né, de que um vai ajudando o outro, vai contribuindo, e tem a cadeia, se você, né, se é por acaso uma espécie some, já vai afetar de repente uma outra, afeta um ciclo, então como tudo está em harmonia, mesmo a gente não entendendo profundamente de ciência dessas questões. Aqui também eu acho que é repetido que pensar da opinião que atribui a formação primeiro a uma fortuita da matéria. O acaso e a coincidência podem levar à suposição de um efeito inteligente em alguma coisa, mas quando o efeito inteligente se manifesta em uma série sequencial, desaparece essa possibilidade. Se não vai fazer uma coisa só inteligente, imagina um monte, né? As revelações por mensageiros divinos, para a gente finalizar o nosso estudo, né? Jesus veio e disse, Deus é nosso Pai. Antes, né, Moisés já veio e falou, né, Deus é único. Os espíritos superiores nos dizem no Espiritismo que é a terceira revelação. Deus é a inteligência suprema, causa primária, ou primeira, de todas as coisas. Então nós temos esses mensageiros, né? Moisés, Jesus e os espíritos, né? A doutrina espírita veio através de vários espíritos. Kardec codificou, reuniu essas mensagens e eles passaram isso pra gente, que Deus é a causa primária de todas as coisas. A crença em Deus está estreitamente ligada à ideia de lei e assim a de dever e de sacrifício.
A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Essa mensagem já é de Leon Denis, é do livro O Grande Enigma. E à luz da doutrina, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus deixa de ser visto como um Deus antropomórfico, parcial e vingador. Então, que fique claro, hein, minha gente? Apresentado pelas religiões de um modo geral. Se você veio de outra religião, ou se você não tinha, mas tinha essa ideia de que, ai, Deus é um senhorzinho de barba, tá lá em cima, nananã, vai me punir. Ai, fiz isso de errado, já era. Comprometi minha encarnação, já era. Deus viu, vou pro inferno. Nada, apaga tudo isso. Apaga, 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 que eu tenho uma ótima notícia para você. É muito mais. Boa noite. Então, Deus é a causa primária, Deus é bom, justo, nos dá inúmeras oportunidades. Ele não se mostra, mas se revela pelas suas obras, né? E foi ele que permitiu que os espíritos viessem trazer essas mensagens para a gente. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Então, estudando, a gente percebe, né? E quando a gente faz aquela prece fervorosa, maravilhosa, a gente tem as respostas, a gente tem, através do nosso merecimento, a gente consegue aquilo, né? É muito bom. É uma prova de que a gente está sendo ouvido de verdade. Quem não tem, né? Num momento aí de grande tristeza ou alegria. Oi, Zeus entrou, vou castigar geral. Mas é isso aí, né? A gente tem que ter essa ideia de que mudou, né? E também eu acho bacana estudar. Eu não estudo mitologia, mas eu estudo astrologia, e a astrologia é baseada na mitologia. Então a gente tem Júpiter, Zeus, né? Netuno, deus dos mares, que Poseidon, deus dos mares, é Netuno. Enfim, tem essas questões, né? Por isso que eu acho bacana. Mesmo uma coisa eu acho que assim, a gente deve estudar Kardec, já que foi essa a doutrina. Boa noite, Caio, que a gente se identificou, que a gente quer aprender, que a gente quer trazer para a vida. Mas é importante também que a gente olhe para o lado e ouça os outros, gente. Não vamos ficar assim, né? Para poder entender, ter esse entendimento, como é que chegou até agora, o que eu posso trazer aqui para mim. Eu acho que tudo está conectado. Então, que a gente tenha esse entendimento. Naquela época era importante, a gente já viu aqui sobre algumas partes, e vamos sempre que eu puder vou trazer, né? Naquela época, eu acho bom fazer isso, uma linha do tempo. Tínhamos, por exemplo, na própria mediunidade, né? Na época que se consultava o oráculo, e aí Moisés, quando vem, reúne o povo judeu, né? Traz os 10 mandamentos, traz o monoteísmo, ele proíbe, lá é uma lei civil, né? Ele proibiu, não uma lei divina, ele como um líder político, a comunicação com os mortos. Por quê? Por causa do mau costume que se tinha. Então a gente vai vendo por que tem fundamento. É importante que a gente sempre olhe para o passado para a gente poder entender o presente. Então agradeço a vocês aí pela participação. Nosso estudo de hoje terminou. Como eu falei no início, né, para quem chegou depois, a gente estudou hoje Existência e Provas da Existência de Deus, que é o módulo 3 da apostila do ESD. E nós vamos estudar nos próximos atributos da divindade e a providência divina. Eu ainda não olhei para ver se eu vou fazer os 2 roteiros no mesmo dia ou se eu vou dividir. Agradeço a todos vocês pela participação. Se alguém quiser colocar aí mais algum comentário, muito obrigada. É sempre bom a gente falar sobre Deus, né? A gente refletir e ter esse entendimento de que Deus, ele quer o nosso bem e a gente pode mudar as situações. E caso a gente não consiga, porque nem sempre é possível, mudar uma situação que nos incomoda bastante nessa encarnação, que a gente lembre sempre, né, de que Deus sabe o que é melhor pra gente, assim como nós sabemos também o que é melhor para os pequenos, né? Como eu falei, o pai e a mãe que vai saber o que é melhor para o seu filho, que às vezes a criança não entende. Eu que tenho sobrinho, às vezes você fala lá que ele não e a criança também não entende. E quando os pais ficam idosos também, né? Aí muda tudo e aí os filhos também têm que ficar de olho para poder falar o que é melhor para eles. Então, dessa maneira que a gente tem que entender Deus. Às vezes ele fala um não pra gente hoje, mas depois a gente entende o motivo. Ele sabe o que é melhor pra gente. Obrigada, Renê? O Renê, é porque tá junto, Renilson. Cheguei atrasado, mas gostei. Obrigada. Eu tenho feito todo domingo 7h30. Sim, tenho conseguido manter. Jones Elias, né? Muito bom, obrigado. De Tubarão, Santa Catarina. Isso é bom demais, né, gente? A gente conversar com o pessoal, cada um de um cantinho. Isso o Instagram nos proporciona.
e o Antônio Reforma Íntima. Isso aí, a gente tem que sempre buscar identificar através do nosso autoconhecimento o que a gente, Renenson, né? O que é melhor, o que a gente precisa mudar, o que é melhor pra gente. Porque foi o que eu falei também no início, a gente não deve só se adaptar às situações, né? Às vezes a gente se força numa situação que não é mais pra gente, numa religião que não é mais pra gente. Então o espiritismo, às vezes a gente não consegue entender muito bem, tem as suas complexidades para quem está chegando, mas é importante que a gente insista, procure entender, porque é muito bom e é libertador, né, a gente saber de tudo isso. Para quem não assistiu, eu falo um pouquinho mais no estudo do Evangelho que eu gravei para a minha casa espírita e postei aqui na terça-feira, um videozinho de 15 minutos. Eu falo sobre o pecado por pensamento. Obrigada, Loreta. Sempre bom estudar mesmo. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Como eu falei no início, aqui tá um calor danado. Foi difícil me concentrar, mas a live eu acho que foi bastante proveitosa. Então, uma boa semana a todos vocês. Fiquem com Deus e um beijo.